Dentro desse texto, eu vou falar sobre o que é o dom, como receber, quando praticá-lo. Eu vou falar de palavras de conhecimento, a famosa, popularmente conhecida, a revelação. O dom de revelação. Então hoje vamos falar sobre ele. E a cada culto nós vamos progredindo. E você vai descobrir qual dom que você tem. Então escute bem o que eu vou te falar. Você não precisa ficar ansioso para descobrir qual é o seu ministério. Não é o ministério que você tem que saber que tem, é o dom. Porque o dom revela o ministério. Quando você identificar o seu dom, automaticamente você vai saber qual é o seu ministério. E uma igreja, para ela ser de fato uma igreja saudável, ela precisa manifestar os dons. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, olha o que Paulo fala sobre a importância de entendermos a questão dos dons espirituais. Tem aqui sobrando aqui para vocês, família. 1 Coríntios 12, 1, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. É importante ou não que a igreja saiba dos dons, gente? Paulo diz que é de suma importância, e não somente importante, que a igreja também seja ativada na questão dos dons. E o nosso projeto, o nosso propósito aqui é que você descubra o dom que você tem, porque a partir daí você vai saber qual é o seu ministério. Agora veja o versículo 7 a seguir do capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito, ou seja, os dons do Espírito, é dada a cada um. Quantos têm dons aqui? Todos. A Bíblia diz que foi dado a cada um. Todo mundo aqui tem no mínimo um dom. Nós aprendemos que não existe cristão salvo que não tenha dom. Todo aquele que é salvo, ele tem automaticamente um dom. Por que eu tenho um dom? Diz lá o apóstolo Paulo, para o que for útil. Agora vamos ao versículo 12 e vamos ver o conjunto de dons. Versículo 8. Versículo 8, desculpa. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento ou ciência, verso 9. A outro pelo mesmo Espírito, dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Prossegue. E a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Nós temos o apóstolo São Paulo por 3 vezes falando sobre o conjunto de dons. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala em Efésios no capítulo 5, quando ele fala sobre os dons e quando ele fala sobre os ministérios. Basicamente os ministérios são 5, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Depois de falar dos dons, eu vou falar dos ministérios, porque você vai descobrir de uma maneira automática qual é o seu ministério, quando você descobrir qual é o seu dom. Agora, sobre os dons, o apóstolo São Paulo separa os dons em 3 categorias. A primeira categoria ele chama de dons de revelação. A segunda categoria ele chama de dons de poder. A terceira categoria ele chama de dons de elocução. Elocução porque são relacionados à fala. Os dons de revelação, nós acabamos de ler, são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação. Hoje nós vamos falar da palavra de conhecimento. Os dons de poder são dom da fé, dom de curar e operação de maravilhas. O que é operação de maravilha? O camarada chega no lugar e fala assim: para de chover, para de chover.
Ou então fala, que chova agora em nome de Jesus. Começa a chover, uma maravilha. Ou então alguém não tem um braço, e ele ora e o braço começa a crescer. Não tem um olho, ele ora e aparece o olho. E são dons de maravilha. Ressurreição de mortos, dons de maravilha. Bom, e aí temos a terceira categoria de dons, que são os dons de elocução, relacionados à fala. Aí nós temos profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Vamos falar basicamente da palavra de conhecimento, popularmente conhecido como o dom de revelação. Você já chegou em algum lugar, você fala, aquele irmão ali tem dom de revelação. Eu fui revelado, aquela pessoa revelou algo, eu fui revelado. Quem já teve essa experiência alguma vez? Então esse dom, na Bíblia, ele é chamado de palavra de conhecimento. Ele faz parte dos dons de revelação. E a palavra de conhecimento, existe 4 pilares dentro da palavra de conhecimento, para você saber o que é a palavra de conhecimento. Dentro da palavra de conhecimento nós temos sonhos, os sonhos fazem parte da palavra de conhecimento. Temos as visões fazem parte da palavra de conhecimento. E tem também a interpretação de sonhos. Quem gostaria de conseguir interpretar os seus sonhos? Você sabe que os sonhos são interessantes, nem todos. Tem aquele sonho que você dormiu de barriga cheia, você sonha que está voando, daqui um pouco você está andando de bicicleta, não é esse. Mas dentro da palavra de conhecimento, a famosa revelação, nós temos também o que a Bíblia chama de sensações físicas. O que é palavra de conhecimento, a famosa revelação, como obter, como praticar, quando deve ser dada uma palavra de conhecimento? Bom, basicamente uma palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente com um propósito único, produzir fé. Toda pessoa que é revelada, que vem sobre ela algo oculto, que só ela sabia, e é dado a ela uma palavra de conhecimento, ela fica maravilhada. Irmão, já teve vezes de alguém incrédulo, alguém ateu, eu sentar no avião, a pessoa não crê em nada, e Deus dá uma palavra de conhecimento, a pessoa começa a chorar. Nós temos alguns irmãos que têm esse dom aflorado. Um deles, o pastor Judar Bertelli, alguns irmãos conheceram o Bertelli. Eu e a minha esposa fomos buscar o Bertelli no aeroporto, uma época, e estávamos dirigindo, parou no trânsito, o Bertelli falou assim, para o carro. Falei, já está parado, o sinal está fechado. Ele desceu do carro correndo, montou na garupa do motoqueiro, estava parado. Falei, é louco. Ele montou na garupa do motoqueiro e falou no ouvido do motoqueiro. Irmão, coisa de 1 minuto e meio, ele voltou. Eu fiquei olhando. O motoqueiro encostou, tirou o capacete e não parava mais de chorar. Falei, você ameaçou ele de morte? O que você fez? O que aconteceu? Ele falou assim, o Espírito Santo me mostrou algo nele. E o cara começou a chorar, depois, não sei o que aconteceu, mas o Bertelli me disse que o cara era desviado, falou, você foi livrado da morte tantas vezes. Contou a vida do cara toda em 1 minuto e meio, o cara voltou a chorar, eu tenho certeza que ele voltou para Jesus. Então eu já vi coisas impressionantes acerca de palavra de conhecimento, de revelação dada ao Espírito Santo. A palavra de conhecimento é o dom do Espírito Santo, listado como lemos aqui agora. Palavra de conhecimento, diga palavra de conhecimento. O apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, ele recebeu muitas palavras de conhecimento. Vou dar só um exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12 e versículo 13, diz assim, Paulo, né? Nós, porém, não recebemos o espírito desse mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que ele nos deu gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas. Veja, não tem nada de teologia isso aqui. Ninguém ensinou, ou pela sabedoria, mas com palavras ensinadas pelo
Espírito Santo. Ou seja, aqui está o coração da palavra de conhecimento. Ela só vem do Espírito, ela nunca vem da letra, ela nunca é ensinada, ela vem direta do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo muitas vezes dá revelações através de uma palavra de conhecimento numa área específica. Vou dar alguns exemplos específicos, vou dar esse exemplo porque é a área que o Espírito Santo mais me usa. Por exemplo, na área da cura. Como eu sei que alguém vai ser curado? Eu vou te dar alguns exemplos hoje. E nessa área, eu recebo de Deus uma indicação, vou te dar aqui os sinais que eu recebo, que Deus quer curar uma pessoa, principalmente aquela da condição da qual ela foi revelada pela palavra de conhecimento. Geralmente, Deus deseja curar no exato momento em que a palavra de conhecimento foi liberada. Como recebemos uma palavra de conhecimento? E aqui o que vai dar de gente hoje, percebendo que o Espírito Santo já lhe mostrou, já falou que se alguma vez você ignora, outros. Vamos ter que organizar isso, é isso que Paulo fala. Então, como nós recebemos? Como eu sei que eu recebi uma revelação? Toda revelação, ela só vem de um jeito. Veja, dentro da palavra de conhecimento, nós temos intuições, nós temos sonhos e visões. Tem gente que pensa que revelação é só através de visão, e não é. Primeiro, quer anotar? Pode anotar. Sentindo. A maneira mais comum, através do qual o Espírito Santo revela uma revelação, uma palavra de conhecimento, é fazer você sentir. Então, e normalmente, relacionado à cura especificamente, o ministrante, ou alguém não especificamente ministrante, ele sente a dor que Deus quer curar em outra pessoa. Aí o que o ministrante faz? Ele sente lá uma dor no fígado, do nada. É o Espírito Santo falando, tem alguém aqui com problema no fígado. Ele sente uma dor terrível, e aí o Espírito Santo ele começa a trabalhar. Ou seja, então normalmente, preste atenção, isso é um treinamento para você, para mudar a sua vida, o seu ministério. Isso aqui, irmão, vai fazer você sair de um patamar ralo na igreja, de apenas um consumidor, que a maioria do povo na igreja é o consumidor, vai lá e vai embora, mas nunca faz nada para Deus. Aqui, graças a Deus, tem muita gente que faz. Mas aqui você vai sair de um patamar para um ministro labareda de fogo. Alguém também que tem dons e que ministra no reino de Deus. Então, normalmente, essas dores são uma dor pontiaguda em alguma parte do corpo, uma sensação de pontadas ou vibrações, ou uma forte emoção. Alguém já teve essas experiências? Levanta a mão. Estou te falando. Agora tenha cuidado, irmão. Se você tem algum tipo de dor frequente, e essa dor, que é uma palavra de conhecimento, apareceu agora, não deve ser levada em consideração como uma palavra de conhecimento. Por exemplo, você constantemente tem uma dor no ouvido, e agora você sente uma dor no ouvido. Você não pode levar em consideração, porque você já tem essa dor frequente, quem está entendendo? Então a palavra de conhecimento, ela normalmente são dores, sentimentos que você nunca teve e nunca tem. Segundo lugar, aí entra a visão. Vendo. A revelação, a palavra de conhecimento também se manifesta com você vendo. Ou seja, a maneira mais comum do Espírito Santo, essa é a mais comum mesmo, se comunicar através de uma palavra de conhecimento é através de uma visão. A visão, como já mencionei, faz parte da palavra de conhecimento. Como isso funciona? Ele vai lhe dar quadros, vai aparecer na sua frente imagens do nada, lapsos, uma parte do corpo, talvez um membro do corpo, um coração, um pé, um olho, uma cabeça.
aquele membro, aquela parte do corpo, normalmente é a parte do corpo doente que Jesus quer curar em alguém. Gente, que atenção. Está interessante, né? Então, normalmente, uma pessoa com uma certa enfermidade aparece na sua frente, alguém com uma muleta, um coxo. Às vezes, antes de você sair de casa, às vezes, antes de você sair do trabalho, você sente aquela dor pontiaguda, é alguém lá no trabalho que Jesus quer curar através de você. Normalmente, o que é que você faz? Eis, você está com uma dor assim, assim, assim? Quando as pessoas fazem isso, elas se surpreendem. Eu estou, como é que você sabe? Nem te conto, mas deixa eu orar por você. Então, normalmente, é uma pessoa, cuidadosamente, você está ali com o olho fechado em algum lugar, mas você passa na sua mente uma imagem de alguém segurando seu braço. Deus está ali revelando alguém com um problema físico que Ele quer curar através de você. Então, é uma muleta. Olha, eu tive aqui uma visão de uma muleta. Normalmente, um óculos é alguém com problema na vista, uma pessoa andando de bengala, visões, imagens que aparecem na sua frente, do nada. Um acidente de carro. Na noite que o Walter foi para o hospital, eu acordei, na metade da noite, 3h30, 4 horas, com a falta de ar, me sentindo tão mal, sentei na cama, bebi água e comecei a orar. E orei repreendendo todo espírito de doença, todo infarto, todo mal. Não sei qual foi a hora que você se sentiu mal. 4 horas da manhã. Fui dormir. No outro dia recebo a surpresa que o Walter teve esse problema lá, que acabou, o médico deu alta para ele. Eu acredito realmente no meu coração que Deus me incomodou para orar por ele. Que Deus me deu uma palavra de conhecimento que tinha alguém na igreja que passaria por esse tipo de problema. E eu levantei, sentei na cama com muita falta de ar e orei e voltei a dormir. Normalmente, irmãos, a palavra de conhecimento ela vem assim, um sonho. E os sonhos não são sentenças. Nenhum sonho é sentença. Sonhei com alguém morrendo, não significa que vai morrer. Significa que Deus te colocou para orar por aquela pessoa. Ou até mesmo para aquela pessoa se despertar para orar e vigiar. Nenhum sonho é sentença. Todos os sonhos são alertas. E normalmente as palavras de conhecimento são dadas para você entrar na brecha por alguém. Quem já teve algumas sensações dessas que eu falei aí? Sonhos ou visões. Terceiro, como que a revelação e a palavra de conhecimento vem? Pensando dentro da sua mente. Uma outra forma de receber uma revelação, uma palavra de conhecimento, é através do pensamento. De repente você tem a impressão de que sabe de algo e você não sabe o que é. Passa na sua cabeça aqui um pensamento estranho. Nossa, passou na minha cabeça aqui alguma coisa. É para você orar. Ou é alguém que está ali aonde você está que precisa. O que você, cheio do Espírito Santo, faz? Pessoal, eu senti aqui de orar por uma situação assim, assim. Tem alguém aqui passando por isso? Quando você fizer isso, você vai ver que sempre vai ter alguém ali passando por aquilo. São coisas tremendas. Então vem à sua mente uma sensação que alguém tem uma condição de doença em particular. Vem na sua mente. Uma impressão de que o Espírito Santo falou algo. Vem na minha mente uma palavra. Como é que funciona? Quarto, palavra de conhecimento, a revelação, como ela vem? Falando. O Espírito Santo muitas vezes, ele coloca palavras em sua boca. Enquanto você fala ou ora ou conversa com alguém, do nada sai da sua boca uma palavra. Você fala, não sei como eu falei isso, mas falei. São palavras imprevisíveis. E elas podem sair da sua boca
com relação à condição física de alguém, emocional ou financeira, etc, etc e etc. Não sei porquê, mas eu falei isso. Não sei porquê, mas saiu da minha boca algo. É a palavra de conhecimento. Quinto, sonhos. Agora eu vou mexer com algo interessante. Essa aqui é a parte mais mística. O povo fica doido para saber. Ei, pastor, eu sonho demais, pastor. Ah, pastor, eu sonho demais. Assim como as visões, os sonhos e a interpretação dos sonhos fazem parte do dom da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, você tem sonhos, visões, interpretações de sonhos e intuições, são os sentimentos. Então o Espírito Santo, ele pode dar uma palavra de conhecimento a você através dos sonhos. Então você pode ter um sonho no qual uma pessoa ou alguém tem um problema de saúde, você pode sonhar sofrendo um acidente. Irmão, é impressionante, você sabe que pastor de igreja no reino espiritual, ele é o pai de todos. Sempre quando eu e a minha esposa sonhamos com os nossos filhos doentes ou alguma coisa, alguma criança de algum irmão da igreja tem algum problema. Então, sempre quando a gente sonha, a gente levanta e ora. Porque Deus revela e mostra. Deixa eu te falar uma coisa claramente. Não há nada, a Bíblia diz, que aconteça na igreja que Ele não revele aos seus pastores e profetas. Não pense você, absolutamente nada no corpo fica escondido. Deus mostra tudo. Então você sonha com alguém sofrendo um acidente, sonha com alguém falando sobre problemas de saúde. São sonhos, sensações. Sexto lugar, lendo. Muitas vezes o Espírito Santo faz você ler uma escrita na parede. Lembra a revelação de Daniel? Mene, mene, tekel, farsin. Pesado foste na balança, cortado foi o seu reino. Então ele mostra uma escrita numa camiseta, ele chama a sua atenção. Eu sempre ria do Bertelli, porque ele falava assim, eu estou lendo um negócio naquela placa, olha lá. Falei, Bertelli, deixa besteira. Então numa placa, num carro, a gente estava conversando algo sobre sei lá o quê, e de repente aparecia uma frase no carro que condizia com exatamente aquilo que a gente estava falando. Então, você está lendo um texto na Bíblia, não vale aquele negócio de caixinha de promessa. Não é assim que funciona, não é assim que Deus fala, vou abrir uma caixinha de promessa, porque nenhuma caixinha de promessa tem confronto. Já percebeu? Não venderia, todas elas é só palavras boas. Então normalmente você está lendo algo, o Espírito Santo faz você ler uma palavra escrita de alguém em algum lugar, é o Espírito Santo chamando a sua atenção para algo que está acontecendo no reino espiritual. Sétimo, como vem a palavra de conhecimento ou revelações? Ouvindo, diga comigo bem alto, ouvindo. O Espírito Santo pode fazer você ouvir algo. A Kate está aqui? Pensei que estava com as crianças, eu ia te mandar chamar. Porque são ministérios proféticos na igreja. Eu falei, gente, vocês têm que ativar. Então, pode mandar vir. Já estou olhando. E nós queremos que os ministérios proféticos da igreja sejam ativados. Nós queremos que os dons sejam ativados. Estou falando desse dom, mas tem gente aqui que Deus vai te usar para curar pessoas. Tem gente que Deus vai te dar autoridade para ganhar almas. Os dons vão agir na sua vida. Quem crê, diga amém. Aleluia. Ouvindo. Então o Espírito Santo pode fazer você ouvir algo como uma voz. Somente você ouviu. Aí você já se pegou dizendo, você ouviu isso? Você ouviu isso? Eu não, você está doido? Como você não ouviu? Quem já teve essa sensação? Ai, Jesus, é engraçado demais os dons. Isso acontece, gente, como se alguém estivesse perto de você. Normalmente, vou te explicar como que acontece. O Espírito Santo sopra no seu ouvido aquela palavra. Mas você ouve uma voz externa, gritando ou falando alto, mas só você ouviu. Uma palavra sobre alguém, uma palavra sobre uma cura, uma palavra sobre alguém que está prestes a morrer, sofreu um acidente,
Alguém que correu para o hospital, aquele negócio que as pessoas chamam de sexto sentido das mulheres, é sexto? Normalmente é o Espírito Santo falando, ore para o seu filho agora. Não é sentido humano não, gente. São sensações que Deus coloca em você para orar. É Ele gritando, você ouve como se fosse voz, uma voz falando. Quantas mães já tiveram essas sensações aí? E pais? Eu tenho direto. Só as mulheres nesse sentido, eu tenho, e agora? Agora, basicamente aqui, olha lá. Quando devemos entregar uma palavra de conhecimento? Agora deixa eu perguntar. Depois de mostrar a você como a palavra de conhecimento vem, como você já ouviu, e você sabe o que eu mais tenho birra dos tradicionais? Quando eu falo tradicionais, fala daquelas igrejas que não creem em dons, elas só creem na letra. É que eles ouvem isso aqui e riem da nossa cara. Eles creem que não existe cura, que não existe manifestação. Por exemplo, eles creem que o diabo está preso. Ah, irmão, então quem está fazendo essa desgraça no mundo, rapaz? Se o diabo está preso, menino, quem é que está solto então, rapaz? E você sabe que assim eu fico nervoso, porque eles são contra sonhos e visões. Então pode rasgar a Bíblia. A metade da Bíblia é sonhos e visões. Sonho que Deus dava a um profeta, sonho que Deus dava a um rei, sonho que Deus dava a um sacerdote. Apocalipse é revelação do Senhor. Tem que jogar tudo fora. Mas nós não somos assim, amém? Nós cremos em tudo que vem do Espírito Santo de Deus. Agora o que o pastor tem que fazer? Organizar. Diante do que eu falei aqui sobre as características da palavra de conhecimento, ou a famosa revelação, quem aqui já teve alguma vez na vida, nem que seja uma vez na vida, alguma dessas 7 características? Levanta a mão, bem alto, deixa eu ver você. Você viu? Você viu que todo crente manifesta dom e não sabe? Pastor, então eu posso ter esse dom? Provavelmente. Como que eu vou agora ter ele sempre? Para isso que os pastores estão aqui. Para te ajudar. Para ativar o dom. Para você agora começar a ficar atento quando o Espírito Santo vier falando com você. É para isso que nós estamos aqui. E eu quero que esse culto de terça seja para isso. Mesmo eu estando fora no mês de março, eu vou passar aos pastores exatamente tudo que nós vamos falar sobre os dons. Nós vamos dar sequência. Amém, irmãos? Eu sei que cada um tem liberdade para pregar o que quiser. Sempre deixei. Mas eu quero dar sequência a isso, pastor Fernando. Então vou passar os esboços, vou passar tudo, falar agora, dá sequência nisso. Amém, queridos? Quando você deve entregar uma palavra de conhecimento? Porque normalmente nós não entregamos por medo, vergonha e pensar que é coisa da nossa cabeça. Não é verdade? Como eu sei que não é da minha cabeça? Quando eu tenho que entregar uma palavra de conhecimento? Vamos lá. Você pode receber uma palavra de conhecimento em qualquer lugar, não é só na igreja. Normalmente você pode receber uma palavra de conhecimento no seu trabalho, pode receber dentro do ônibus, dentro do carro. Deixe-me te dizer, eu estava dirigindo, indo para Joinville, parei no pedágio e tive uma palavra de conhecimento da moça do pedágio. Já contei isso aqui para vocês alguma vez? E eu fui incomodado, fala com ela isso. Eu falei, rapaz, tanto de carro atrás, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. E fui embora. Acabou a minha paz. Acabou o meu dia. Fiquei incomodado, irmão. Aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor me der a chance de novo de ver essa moça, eu vou dar a palavra de conhecimento. Na volta ela estava lá, eu falei, acabou. Batata. Irmão, entreguei a palavra de conhecimento, a moça se prostrava em lágrimas. E a palavra de conhecimento é, você tentou suicídio 2 vezes. Na terceira ele vai deixar você se matar. Mas você vai para o inferno. Então a palavra de conhecimento para ela foi, não precisa tentar se matar. Deus vai resolver sua situação em 15 dias. Provavelmente resolveu. É ou não é? Agora você imagina se eu não dou essa palavra de conhecimento? Então, irmãos, a palavra de conhecimento, ela vem
em qualquer hora, em qualquer lugar, e normalmente é para o benefício de alguém. Se você não entrega a palavra de conhecimento, alguém pode até morrer e ir para o inferno. Como a palavra de conhecimento vem em toda hora, em todo lugar, quando e como eu devo entregar uma palavra de conhecimento? Normalmente, a palavra de conhecimento é dado para alguém que você vai encontrar ou alguém que está presente. Então nós temos duas situações aqui. O apóstolo São Paulo ensina, primeiro, a situação em um ambiente público com o orador oficial. Uma situação em um ambiente livre sem o orador oficial. No emprego, na rua, no trabalho, dirigindo. Quando se deve entregar uma palavra de conhecimento? A toda hora, a todo momento que ela vier. Em um ambiente público, Paulo ensina, quando um burro fala, Paulo está escrito lá na linguagem de hoje do pastor Hernani, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Sabe o que Paulo está dizendo? Espere a sua vez. Por exemplo, num culto, você teve uma palavra de conhecimento, quando é que você tem que falar? Espere o momento seu. O momento vai vir, porque se foi o Espírito Santo que te deu, aquela revelação, aquele momento vai vir, você vai chamar aquele irmão que o Espírito Santo lhe deu a condução do culto, e falar, pastor, eu tive uma palavra de conhecimento, eu tive uma visão, alguém com problema no coração, eu vi assim, ou escreve num papel, o pastor ou alguém que estiver lá vai ler, irmãos, o Senhor mostrou aqui para uma irmã, para o irmão que tem alguém aqui com um problema assim, 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 nós queremos orar, é assim que funciona. Porque foi assim que Paulo organizou um culto aqui, que a pessoa veio no culto, isso acontece direto, fala para o pastor que eu tenho uma palavra do Espírito para a igreja, Deus mandou, chegou para mim a palavra, e eu não deixei, terminou o culto, a irmã santa, o senhor não obedeceu à voz do Espírito Santo. Falei, irmã, quanto Espírito Santo tem? Só um? A senhora tem ele? Tem. Eu também. Mas está parecendo que tem dois. Está parecendo que o Espírito Santo estava na senhora, era diferente do meu, porque ele falou que a senhora não falou comigo. Irmã, Deus não é Deus de confusão. Eu não te conheço, não sei sua vida, não sei quem você é. Obviamente eu não vou te dar a palavra. Isso é sério, isso não é brincadeira não. Como é que eu vou deixar alguém que eu não conheço agora ministrar o povo? A senhora vem, fala para mim, eu vou orar, vou ponderar, a Bíblia diz, examinai as Escrituras, retei o que é bom, colocai à prova os Espíritos, saber se procede de Deus. Então eu não posso, por isso que os irmãos que manifestam dons e que vão manifestar os dons, devem vir aos pastores, falar, pastor, Espírito Santo, olha, eu vou te dar um exemplo. Deus usou um dos nossos irmãos na igreja, falou comigo no telefone, pastor, eu tive uma direção do Espírito, que a gente pode estar ferindo o Espírito Santo, termina culto mais tremendo, mais ungido, o povo faz uma rodinha e fica debatendo de futebol. O irmão falou no último culto, estava até alto, e esse irmão ama futebol, e eu não fiquei feliz. Olha, se fosse alguém que odiava futebol, eu ia falar, você está perseguidor, você é inveja. Mas é alguém que gosta. Você sabe o que eu falei para esse irmão? Eu aceito isso em nome de Jesus, porque testificou no meu espírito. Falei, as coisas dentro da igreja não podem ser triviais. Vamos falar lá no campo de futebol, vamos quebrar o cacete lá no campo de futebol, vamos brincar, vamos falar, mas aqui as coisas devem ser faladas da boca de Deus. Testificou em mim, amém? Testificou em mim. Eu senti que a gente não pode misturar santo com profano. A coisa deve ser levada com seriedade. Então, quando se deve entregar uma palavra de conhecimento? Em um culto público, quando chegar a sua vez. Em um ambiente neutro, que não tem um orador oficial, a qualquer hora que vier a palavra de conhecimento. Quem entendeu, diga amém. Oh, glória a Deus. Agora,
como entregar a palavra de conhecimento? É diferente. Quando devo entregar e como entregar? Essa é a parte importante. Pastor, como que eu abordo alguém para entregar uma palavra de conhecimento? Como que eu falo para o meu marido que Deus falou algo, ele vai pensar que eu estou querendo manipular ele usando o Espírito Santo? Porque tem mulher que usa o Espírito Santo. Você sabe? Espírito Santo, vou te usar agora para mandar no meu marido. Como eu devo entregar uma revelação para alguém? Eu estou vendo que você está muito interessado, eu vou deixar isso para o próximo culto, de propósito. Vamos lá. Em um grupo menor de pessoas. Vou te treinar agora como Paulo treinava a igreja aos Coríntios. Você está em um ambiente, em um grupo menor de pessoas, numa cela, uma casa, em algum momento, você levanta a mão e você diz, alguém aqui está passando por isso, aquilo outro, senti uma dor, tive aqui uma direção e vi algo, tive uma visão, tive uma palavra, algo veio no meu ouvido, tem alguém aqui assim. Ai pastor, e se não for de Deus? Você nem deveria ter levantado a mão. Mas eu vou te ensinar como identificar se é de Deus ou não. Não é difícil. Para você não pecar, para você não cometer pecado. Então, em uma reunião grande, aqui na igreja, já disse e vou repetir. Você espera o momento das orações, fala com o orador oficial do culto, o pastor, ou seja, quem for, e diz o que você viu. Era assim que se fazia aos coríntios. Para isso nós temos algumas dicas, para você não ser pego de surpresa, confundindo o que vem do Espírito e o que vem da sua alma, da sua emoção. Primeiro, uma palavra de conhecimento relacionada à cura pode vir rapidamente em sua mente, mas pode também ser algo vago. Terceiro, não tenha medo. Isso pode salvar alguém. Diga amém. Irmãos, eu já tive palavras de conhecimento de alguém que falei, vem aqui querida, você está com câncer no útero? Não. Tem quanto tempo que você não vai no médico? 6 meses. Então vai amanhã. A pessoa foi, o câncer estava em fase inicial, então teve tempo de cura. Você imagina que coisa tremenda? Que coisa poderosa. Jamais diga, agora eu vou te ensinar algo poderoso. Nunca diga, Deus me disse, o Espírito Santo me disse. Vou te explicar por quê. Mesmo que ele tenha dito, mesmo que foi o Espírito Santo. Vou te explicar por qual motivo. Primeiro, é muito difícil discernir o que vem de Deus e o que vem da nossa emoção. Por isso, sempre use termos como, tive uma direção. Por quê? Se foi da sua alma, se foi do Espírito Santo, você acertou. Se foi da alma, você errou, mas não pecou. Se você errar e ainda diz que foi Deus, você peca. Então eu ensino, quando eu dou treinamento na conferência do Espírito Santo, treinando líderes, até quando Deus fala, irmãos, eu digo, eu tive uma direção. Porque eu nunca sei quando eu estou num dia mal, numa emoção mal e foi algo manipulado. Então normalmente se eu falo que foi uma direção e foi de Deus, eu acertei. Se houve ali eu dou glória a Deus, mas se é coisa minha, eu errei, mas não pequei. E quando você errar, não tenha vergonha de dizer, querido, me perdoe. Eu pensei que era nesse sentido. Agora, você não pode ter medo. Alguém é falso profeta por revelar alguma coisa errada? Se ele...
falar que foi Deus que disse e foi errado, faz dele um falso profeta. Por isso que até quando Deus fala comigo, eu uso o termo, tive uma direção, tivemos uma direção, tive agora uma direção. Nunca eu digo, irmão, eu vi agora Deus me dizendo não sei o quê. Isso é muito complicado. Então, como se entrega uma palavra de conhecimento? Tive uma direção. Levanta a mão, tive uma direção, eu vi algo assim. Aí a Bíblia agora vai discernir, por isso que a Bíblia fala que você tem que discernir os espíritos, para saber se é o espírito seu, a alma sua, ou o Espírito Santo. Então é um conselho que eu dou para todos, para evitar pecar, para evitar o exagero, para evitar saber se é a voz do Espírito ou a sua voz falando. Em alguns casos piores, até a voz do diabo. Que o diabo revela também. Sabe o que me assusta? E aqui eu termino. É que tem gente que fala assim, o irmão revelou a minha vida. Só pode ser Deus, só Deus que sabia. Não é só Deus não. O diabo também sabia. Os demônios também sabiam. Então você tem que ter, junto com a palavra de conhecimento, vem o discernimento de espírito. É um outro dom que nós vamos falar aqui, ativando você. Nesse culto hoje, vem aqui, Jean. Eu quero ter um momento de palavra de conhecimento. Eu vou treinar a igreja. Quando nós estamos em uma escola de missões, vou te explicar como que a gente faz. E agora o pessoal do Bom Samaritano, Vida com Esperança, teatro, jovens, como ouvir a Deus em palavra de conhecimento? Normalmente, a gente está reunido aqui. Vem aqui, Francisco, Ruth. Não vou chamar o Samuel, senão vão falar que é monopólio familiar, então fica aí, pastor Samuel. Vem aqui, pastor Fernando, também é monopólio. Vem aqui, pastor Miguel. Rapaz, como é que vai discernir a palavra de conhecimento do pastor Miguel e do pastor Ferdinando? A coisa é tensa. Aí tem que ter discernimento também de letras, de língua. Vem cá, interpretação. Nós queremos uma vez por mês ir para monte, irmão. Quem quer ir para o monte orar? Eita, irmão, nós estamos cheios do fogo, menino. Vem cá, Chico, faz cara de bonzinho. Sabe que cunhado, vem cá, tchau. Você sabe que cunhado não é família não, né? Cunhado é parente, distante, vem aqui. Eu estou reunido aqui com irmãos em oração, e nós agora vamos interceder, vamos orar. E nós vamos colocar uma coisa. Precisamos comprar uma coisa, mas eu não vou dizer para eles o que é. Eu tenho 4 situações que eu preciso saber de Deus, qual é a vontade dele. Como Deus vai falar com esse grupo, qual é a vontade dele? Olha para mim. Normalmente, eu não conto para eles. E nós vamos orar. Depois que nós orarmos, esse é um critério que a gente usa em escola de missões, em ministração, escola, tudo é isso que a gente faz. Depois que a gente ora, eu falo, o que veio na sua cabeça? Um fala, olha, eu orei e veio algo assim. Eu orei e veio algo assim. Orei e veio algo assim. Normalmente, a maioria vê aquilo que é a vontade de Deus. Fala, vi isso. Era aquilo que Deus queria. Esse é um critério que Loren Cunningham, presidente da Jocum, sempre usou. Ele escreve no livro Como Ouvir a Voz de Deus. Esse é o momento agora que nós vamos orar. E Deus vai dar palavra de conhecimento em situações diversas. E eu quero abrir aqui para os profetas da igreja, as irmãs que têm esse dom ativado, para vir até nós, eu, pastor Samuel, pastor Ferdinando, os pastores, falar, Deus falou isso. Nós vamos fazer isso em 10 minutos, e aí nós vamos orar por essa situação. Eu quero que você fique em pé.